Olá pessoal, aqui é Pedro Gonzaga e o nosso assunto de hoje é Barroco no Brasil. Quando o assunto é Barroco no Brasil, nosso aluno tem que estar atento para dois autores. Esses dois autores, cada qual com sua faceta ou múltiplas facetas, representam não só o assunto das provas, mas também a arte barroca no Brasil. De um lado, nós temos este grande poeta, um poeta satírico por excelência, famoso em seu tempo não com o nome verdadeiro que usava, mas com o pseudônimo que levava, Boca do Inferno, a atacar as figuras da Bahia, as autoridades da Bahia, os comerciantes, os próprios proprietários rurais e também, claro, uma parte um pouco mais feia de sua poesia, negros, mulatos e pessoas mais humildes. Do outro lado, o grande orador do Barroco, o motivo de disputa entre portugueses e brasileiros até hoje, Padre Antônio Vieira. Nascido em Lisboa, Padre Vieira vem muito pequeno ao Brasil, passa a estudar na escola jesuítica e em pouco tempo torna-se um grande orador, um sujeito com uma memória prodigiosa, capaz de encontrar exemplos para todos os elementos de seus sermões. Quando Gregório de Matos aparece em uma prova, uma informação básica que o aluno deve lembrar é que nós temos três facetas em sua obra. De um lado, a poesia amorosa. Essa poesia amorosa ainda é tributária de Camões. O que significa isso? Significa que essa poesia amorosa, geralmente de caráter elevado, elege uma dama, elege uma musa e faz dela o tema do poema, mantendo aquela distância entre idealização, ou seja, o que eu imagino que essa mulher é, na minha fantasia, e a parte física, então, que me leva a desejá-la, lembrando que dentro da estética do Barroco, esse desejo tem um caráter um pouco pecaminoso ou desesperado em função daquele aproveitar da vida enquanto todos somos jovens. Dentro dessa mesma poesia amorosa, também há uma vertente rebaixada, qual seja aquela em que o amor é visto de maneira satírica, em que o amor é visto como algo físico. E todos devem lembrar, os alunos devem lembrar de um trecho de poema em que fala desse choque de artérias e tremor de Yankee, rebuliço de Yankee. É uma confusão de partes físicas e fica melhor se vocês olhem aqui nesse nosso trechinho e podemos ver como o amor não é visto aqui como algo sublime, mas sim pelo final deste trecho, quando o Gregório de Matos diz: quem não concorda comigo, quem diz outra coisa é besta. A segunda faceta de Gregório, essa é a mais famosa, é assim, quase certo que se tem prova sobre Gregório de Matos, é este o assunto que será cobrado. Sua poesia satírica, porque ela revela não só os hábitos do cotidiano deste Nordeste brasileiro da cana-de-açúcar, mas também uma visão social e uma crítica aos mandos e desmandos dos governantes, à ganância dos comerciantes e, claro, a limitação dessa elite ligada à cana-de-açúcar. Nesta faceta surge o famoso Boca do Inferno. Seus versos são virulentos, são versos que levam à humilhação dos seus adversários muitas vezes e, claro, um pequeno trecho, como vocês podem ver aqui, dessa espécie de jogral, mostra também que Gregório de Matos não tinha medo dos padres de sua época. Vejam só como são fortes as acusações que o nosso Gregório faz a esses padres aqui. A terceira faceta de Gregório de Matos é aquela que chamamos de religiosa, e seria essa, talvez, a faceta mais barroca de nosso poeta barroco. Vejam que esta faceta religiosa, ela aborda o seguinte problema: eu peco e quero me arrepender. Será que pode haver perdão para os pecados que eu cometo de noite na manhã seguinte? Esta parece ser a lógica do nosso Gregório de Matos quando escreve seus poemas de pedido de perdão. Vejam que muitos poemas começam com esse pedido de perdão a Deus. Pequei, Senhor, e essa assumição do pecado. Eu errei, pequei, Senhor, mas não porque pecado de vossa piedade me despido. O que é interessante marcar aqui é que, mesmo quando o tema do poema ou a pessoa a quem eu me dirijo no poema é a figura de Deus, normalmente esse poema deriva para a figura do Deus feito homem, o Deus que conheceu a carne e as fraquezas da carne. Por isso a figura de Cristo é central no Barroco. É Cristo quem pode me perdoar, é Cristo quem entende que não é falso o sentimento que move o poema, que eu peco e que eu não estou fingindo que me arrependo. Há um arrependimento legítimo. O grande problema, e a pergunta parece ecoar em muitos poemas do Gregório de Matos, é: como eu poderia deixar de pecar sendo quem eu sou? A outra figura capital, central de nosso Barroco, é a figura do Padre Antônio Vieira. Seus sermões, peças oratórias feitas para o convencimento dos fiéis, são muito mais do que peças religiosas. Seus sermões muitas vezes são sermões políticos. Seus sermões muitas vezes reclamam questões fundamentais à coroa portuguesa e se o aluno gosta de fazer alguma comparação, poderia comparar a figura do Padre Vieira
em relação a Dom João IV, o rei de Portugal em seu tempo, com aquela figura do cardeal Richelieu, naquela França dos Luíses, uma figura de uma eminência parda, alguém que era muito mais do que um padre, alguém que se metia em todos os negócios do mundo. Isto explica a grande variedade temática dos sermões de Padre Vieira. Isso também explica o seu alto poder de convencimento. Por vezes não parece um padre falando, e sim um político. Da invasão holandesa do Nordeste no sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda, aos temas, digamos assim, da fraqueza da carne, em tantos sermões em que ele condena os fiéis pelos seus hábitos de vida. O sermão da 60ª, em que ele retoma a parábola bíblica para tentar entender por que os pregadores de seu tempo não conseguem mais converter fiéis. E a culpa, claro, cai em cima dos cultistas. Para o Padre Vieira, esses pregadores, como que artistas, como que palhaços, estão mais preocupados em brilhar eles mesmos do que os seus próprios sermões. O sermão de Santo Antônio dos Peixes, em que há esta condenação à surdez dos homens aos argumentos do Padre Vieira, os sermões contra a escravidão dos índios, o lamento da condição negra, todos os temas possíveis de um tempo estão nas mãos deste padre, que tinha duas ferramentas centrais e as questões muitas vezes lembram dessas duas ferramentas para conseguir convencer seus ouvintes. São estas ferramentas um profundo conhecimento de como funciona o sermão, ou seja, a disposição do assunto no sermão vai me levando por um jogo binário, é quase como se fosse um jogo daqueles de copinho, em que há uma bolinha escondida e o Padre Vieira nos mostra onde está a bolinha, veja onde ela está, e ele vai mexendo aquilo e quando eu vejo, eu estou numa escolha viciada. Quando eu percebo, ele manipulou minhas escolhas para que a única escolha possível seja aquela que ele apresenta. Esta habilidade de construção do discurso é louvável e eu sempre recomendo em minhas aulas, não aqui apenas as aulas de vídeo, mas as aulas de carne e osso, para que meus alunos leiam esses sermões se quiserem aprender a escrever redação. Não há na língua portuguesa ninguém capaz de convencer outra pessoa de maneira mais poderosa que o Padre Vieira, como o Padre Vieira faz em seus sermões. Estes exemplos da vida real, estes exemplos do universo bíblico, somam-se ainda a toda uma cultura clássica louvada pelos jesuítas, preservada pelos jesuítas, que davam ao Padre Vieira também uma, digamos assim, moeda de troca com os homens cultos de sua época, educados nas artes clássicas ainda. Então vejam, os exemplos do Padre Vieira conseguem abarcar, de uma só vez, todos os fiéis que poderiam estar dentro de uma igreja. Para os fiéis como um todo, o texto bíblico, que vocês não podem esquecer, era o texto tido como certo, ninguém podia duvidar disso, sob pena de ir para a fogueira da Inquisição. Para os fiéis, o texto bíblico. Para os fiéis cultos, as referências aos mitos greco-latinos. Para todos os fiéis, mesmo os cultos, mas também os homens comuns do povo, o exemplo do dia a dia, o exemplo da vida prática que o Padre Vieira parecia conhecer como homem do mundo, não como homem da igreja. Tendo em mente esses dois autores, Gregório e Vieira, é muito pouco provável que o aluno possa ser surpreendido por alguma questão de barroco. Às vezes, já num processo de transição, menciona-se aí na estatuária e mesmo na decoração das igrejas barrocas de Minas Gerais, já porque o ciclo da cana já terminou, menciona-se a figura daquele Aleijadinho, o grande artista brasileiro, que já num quase processo de rococó, aquele barroco suavizado, decorou com maestria as igrejas de Minas. Pronto, não temos mais quaisquer dificuldades em relação ao barroco como arte e ao barroco no Brasil. Até mais! Olha, você não cheio de comida.